Boa noite, irmãos. Boa noite. Estão alegres que saem na casa do Senhor, irmão, amém? Amém. Estou começando antes da hora, não, né? Confere aí. 7h30? Ah, então está na hora. É bom estar na casa do Senhor, amém? Então foi bom, né? Tivemos a apresentação de novo missionário, pastor Cássio, a irmã Érica. Então, graças a Deus, né? Por estarem aqui. Então, os irmãos ficou corridinho, né? A gente atrasou, né? A gente tentando, né, receber os missionários, tentando fazer o melhor. É claro que assim, a gente estava marcado para vir na quarta, né? Estava marcado era quarta, então estava esperando esse dia, né? Mas surgiu esse problema lá em Uberaba, né, das igrejas precisou desmarcar, né? E aí, apesar que hoje agora eles estão lá, né, em Uberaba nesse momento. Então, pelo menos recebemos, né? Aqui foi bom, né? Graças a Deus pelo que foi apresentado pela manhã. Possamos orar por missões, né? Que missões possa ser o alvo, né, das nossas vidas, que possamos alcançar mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, né, vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto. Então uma oração voluntária, quem sentir desejo, ore, né, dando início ao culto. Sim. Sim. Amém. Então vamos citar os versículos, aqueles que querem citar versículo de cor. Vamos chegar aqui à frente, né? Vamos falar a palavra de Deus. Hoje a mensagem é voltada para isso, irmãos, a palavra do Senhor, né? Então nós terminamos a primeira mensagem sobre Neemias e hoje queremos ainda trazer uma mensagem do livro de Neemias, tá? Então, nós vamos falar sobre a palavra, né? Sobre a importância da palavra e o que a palavra faz, né, em nossos corações. Vamos começando com as crianças, depois os irmãos e por último aos homens. Josué 9. Não te mandei eu a parte e tenha bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Passa. Se for palavra de Deus. João 14:6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Romanos 10:17. De sorte da fé que pelo ouvir pela palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deuteronômio 6, 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Amém. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo. Aí, bom, já vai ter a palavra, né, para dirigir os cânticos, é como está isso. Salmos 51, misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apagai as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Bom, irmãos, neste momento vamos estar entoando louvores ao nosso Deus, porque Ele é o único, digno e merecedor de toda glória e de todo louvor. Convido aos irmãos da igreja que se colocaram de pé neste momento, estamos entoando o primeiro hino dessa noite, número 197, que pode ser o dia. Cristo virá outra vez. É uma esperança que Ele nos dá, que Ele virá e quando Ele vir, nos levará consigo para o lar. Amém. Campos de graça em parede, ao proclamar com ardor, Cristo virá outra vez, breve virá, pela noite pode ser, todo lindo alvorecer, breve virá, ó glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez, quero a mensagem levar, com alegria e prazer, a produzir dizer, Cristo virá outra vez, breve virá, pela noite pode ser, quando lindo alvorecer, breve virá, ó quão glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez. Amém, irmãos? Eles pé, vamos cantar o número 254, do Guarda do Dia. Sou forasteiro aqui, como dito no versículo anterior, Cristo virá outra vez. Ele vai para o nosso lar, porque não somos daqui, somos forasteiros, só esperando a vinda do nosso Senhor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha, no reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Deus e Salvador, Deus manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu, amigo por nós morrer, reconciliai-vos já, é ordem dele, reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu rei, de todo pecador, arrependido já, confessa ao Salvador, todo pecado seu, pois Ele prometeu dar-lhe o perdão
faria essa música cantada errado também. É igual o número 4, que o Daniel um tempo atrás ensinou corretamente ela, e essa também, a gente fazia errado, a gente segurava o momento errado, cantava rápido o momento errado. A pouco a gente vai aprendendo da forma correta. Bom, como o pastor, nesse momento, nós vamos missionário, logo após, nós vamos missionário, fazer oração com os dízimos e ofertas, vou dar as crianças para recolher. Bem, irmãos, hoje, né, eu tinha dito para nós passarmos as fotos do pastor Geraldo, do pastor Márcio, perdão, né, só que por causa do coral, estava preparando as músicas, preparando a letra, né, meu livrinho se perdeu, e foi embora na minha mente esse detalhe. Eu fiquei de fazer o PowerPoint, não fiz, mas eu gostaria de orar pelo pastor Cássio e pela irmã Érica. Tá? Então, gostaria de convidar os irmãos para orarmos por eles, né, para a aldeia, né, e os povos indígenas. Pode ter essa terminologia, está tudo ficando difícil de falar, né? Não pode falar mais tribo, aldeia, não pode falar mais índio, indígena, não pode falar mais indígena, povos originários, né? Então está ficando muito difícil, mas por aqueles, né, aquelas preciosas almas, né, que estão ali em Jeripancó, é isso, né? Jeripancó, para que Deus alcance, né, aquelas almas, possa dar o pastor Cássio e a irmã Érica, né, que eles possam ser úteis nas mãos do Senhor e que almas possam ser salvas e transformadas. Então vamos orar por toda a igreja, orando por eles agora, depois já também vamos orar pelas ofertas, depois as crianças também já estarão vindo para o recolhimento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, mais uma vez agradecer ao Senhor por esse dia em que tivemos aqui, ó Deus, no seio da tua igreja, um casal de missionários que desejam, Pai, irem para o local, trabalhar com povos, ó Deus, que estavam habitando o Brasil antes Deus da chegada, Deus, dos portugueses, antes Deus da miscigenação, já estavam aqui. E com certeza, Pai, essas almas estão perdidas na sua falsa crença, na fé que não pode salvar. Clamamos a Deus que o Senhor esteja alcançando essas almas preciosas, trabalhando nesses corações para que haja conversão, abençoando, Pai, os teus servos para que possam falar com ousadia, possam ensinar a Deus a tua palavra, e que aquele povo ali que estão vivendo naquela situação de miséria espiritual, que o Senhor possa alcançar aquelas preciosas almas. Abra as portas, abençoa, Senhor, que eles possam achar graça ali no meio daquele povo, e que almas possam ser alcançadas pelo trabalho do pastor Cássio e a irmã Érica. Abençoa eles, Senhor, com o desejo que eles têm de terem um veículo, com o desejo que eles têm de alcançarem o sustento necessário para irem àquele local. Então, por favor, a Deus, alcança aquelas almas, trabalhe naquelas vidas, faça, Senhor, que eles possam ser úteis nas mãos do Senhor. Abençoe igrejas, irmãos orando, para que possam dar o sustento, tanto de orações, quanto de sustento. Abençoe nós aqui, a Deus, em Carapava, possamos participar, a Deus, do sustento dos missionários que têm passado por aqui, daqueles que têm levado a tua maravilhosa palavra. Usa as nossas vidas, usa a tua igreja para a tua glória. Clamamos neste momento pelo pastor Cássio e pela irmã. Abençoa a vida deles, dirige os seus passos, é o que nós pedimos e agradecemos. E também a Deus, pedimos pela oferta, pelos bancos, pelas ofertas que temos levantado, que o Senhor possa multiplicar esse valor. Pai, o Senhor é dono do ouro e da prata, nós não temos, nós não podemos, nós temos muitas coisas para fazer, não temos condições, mas o Senhor tem, então nós confiamos no Senhor de nos usar para isso. Então multiplique esse dinheiro, faça, Senhor, com que consigamos ao feito de trocarmos, de comprarmos bancos, de mantermos, ó Deus, o teu templo, a tua casa em perfeito estado. Usa as nossas vidas, precisamos do Senhor, carecemos da tua mão sobre nós, clamamos a Deus que o Senhor possa suprir as necessidades da tua casa. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, as
videira, certo? Você sabe. Bom, irmãos, eu queria avisar, mas as crianças podem estar perguntando para o especial. Amém. Glória a Deus. Deus muito louvado. Muito bom ver essas crianças, né? Cantando aqui, bastante crianças. Eu lembro quando era menor, faz pouco tempo. É muito bom ver essa vontade, esse grande de crianças. Conta a igreja, que eu acho que é o amém, está cantando com o Pai Santo, cantando no próximo dia, à noite. O número 242, deixa a luz do céu entrar. Você é hoje mesmo a salvação, nem desejo de falir a escuridão, a perdão de Pai parte o coração, deixa a luz do céu entrar.
deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado te ensinar, e o caminho e o coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que a alegria vai ao meio dessa luz, vida eterna e paz o coração produz. Oh, aceita as orações da luz de Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Eu espero que nos próximos vídeos, número 430 do Cosmologia. Vai tomando as vidas, parecem em mim, quando desfazem-se ao pé. Forças que faltam, gozo na paz, ergos meus olhos ao céu. Aleluia, aleluia, cada dia vai aleluia. Tua presença me faz louvar, cada dia no céu amando que quero fazer, mas algo existe no mar. Meu amigo, meu Senhor, e sou meu mestre capaz. Aleluia, aleluia, cada dia vai aleluia. Sua presença me faz louvar.
quero ser nas provas passar. Eu quero ser sempre desanimar. E eu quero ser onde for. E eu quero ser fiel ao Senhor. Quero viver pra Cristo. Quero lhe agradar. Quando encontrar meu mestre, fiel vai me encontrar. E eu quero ser as provas passar. E eu quero ser sem desanimar. E eu quero ser onde for. E eu quero ser fiel ao Senhor. Hoje é a transição mesmo. Ajuda Deus a falar. Severino não está aí, né? Fica mais difícil, né? Não sabe o que é o Severino, né? É o contra-regra, né? Que é o que ajuda. Deixa eu ligar aqui, senão quem está lá não ouve nada, né? Irmãos, boa noite, irmãos. Né? Uma alegria estar na casa do Senhor e agora trazer a mensagem do Senhor. Estou testando o microfone novo, tem esse microfone lá em catalão, meu amado irmão, só que é para outro tipo de telefone, né? Então nós compramos um microfone mais simples para fazer as gravações, né? Mas não está ficando com uma qualidade muito legal. Esse aqui, o irmão doou, já tem uma qualidade boa, né? Então nós compramos um adaptador, né? Então é mais fácil comprar um adaptador para ver se resolve. Mas graças a Deus, né? Pela vida desse irmão, né? Nós estávamos pregando lá, depois o culto ele chegou e estava comentando que a gente queria, né? O microfone, pegou e nos deu, né? E quando a gente fala que a gente está precisando, né? Para quem tem o coração na obra, você sabe que está precisando na hora, né? Então, aqui não pode levar, mas né, ficaria parado também sem recurso, porque não é o meu telefone, é do outro tipo. Mas espero que dê certo, né? Que melhore a qualidade da gravação. Irmãos, como nós falamos no início do culto, nós queremos continuar no livro de Neemias, não naquela mensagem, né, mas abordando, né, sobre a importância que há na palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos basicamente ficar no capítulo 8 de Neemias, do versículo 1 até o versículo de número 18. Então, antes de nós lermos o texto, né, eu só gostaria de relembrar com os irmãos aquilo que nós já falamos, né, que basicamente também serve como introdução para a mensagem do Senhor. Então, como título nós colocamos, irmãos, nada é mais importante que a palavra. Não existe nada que seja mais importante do que a palavra. Então, no livro de Neemias, né, nós vamos estar observando, né, como a palavra de Deus é importantíssima para as nossas vidas. Então, nós já falamos, né, a respeito de Neemias. O Neemias, ele era o copeiro do rei, aquele que servia o vinho, aquilo que o rei iria beber. Ele estava ali trabalhando, servindo, né, ao seu Senhor. E ele havia sido, irmãos, levado cativo para a Babilônia. Neemias não era um empregado, né, que havia
feito um currículo, que havia enviado seu currículo para a Babilônia. Não era isso, né? Então ele foi levado mesmo, né, cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, né, ele ouve dizer que Jerusalém, né, estava vivendo em grande miséria. Isso entristeceu muito o seu coração, de maneira que Neemias clama a Deus, né, para poder fazer alguma coisa, para que Deus pudesse, né, resolver aquela situação. Então Neemias ora a Deus por Jerusalém. Estou indo rápido aqui porque nós já citamos bastante, né, sobre isso. Então ele ora por Jerusalém e Deus, irmãos, toca o coração de Artaxerxes para que Neemias pudesse, né, ter autorização de voltar, né, de ir até, aliás, né, não voltar, mas de ir até Jerusalém e fazer a reconstrução dos muros, né, a reconstrução das casas, a reconstrução do templo. E Deus usou Neemias para este feito, né? Irmãos, Neemias, nós já falamos essa palavra, que Neemias animou o povo, né, para reconstruir os muros. Chegou e animou, falou: olha, vamos, né, trabalhar, vamos fazer, vamos realizar essa obra. Não era algo sozinho, né? Neemias não estava querendo fazer algo sozinho, era algo que era para a nação, para o povo, né, para aquelas pessoas que habitavam, aquelas pessoas que iriam habitar naquele local, que fossem animados para o trabalho, né? E realmente eles reconstruíram os muros. Então, vários acontecimentos aconteceram nessa reconstrução, né, irmãos? Então, eu fui falando, nem fui dizendo sobre os capítulos, né? Fui só passando, perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui para não ser injusto, né? Então, Neemias era copeiro de Artaxerxes, capítulo 1 e capítulo 2. Neemias ficou triste, né, quando você olha para o capítulo 2, né, versículo 2 do capítulo 2 de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Então Neemias ele ora a Deus lá do versículo 5 a 11 do capítulo 1. Neemias ora a Deus: Senhor, né, restaura a Jerusalém, e ele então é autorizado aí, capítulo 2, versículo 10, Artaxerxes dá autorização para Neemias voltar. Então Neemias anima o povo, está no capítulo 2, versículo 11, capítulo 6, versículo 19, né, ele anima, né, as pessoas para a reconstrução dos muros. E aqui, irmãos, vários eventos acontecem na reconstrução, são eles, né? Eles fizeram uma lista de todos aqueles que iam trabalhar, aqueles que trabalharam na reconstrução de Jerusalém. Outro detalhe, eles fizeram, né, uma grande defesa armada, né, contra os ataques do inimigo. Então, eles montaram ali uma maneira de eles se defenderem contra os inimigos. Vimos também, né, que ele atuou muito firmemente na questão da usura, porque as pessoas que tinham um pouquinho, né, começaram a prestar juros para os seus irmãos compatriotas de Jerusalém, de maneira que os pobres, né, estavam devendo como escravos, né, não tinha mais como pagar. Então Neemias vai e trabalha nessa questão da usura para que houvesse perdão das dívidas, né, e houve. Então Neemias, irmãos, nós vimos que ele foi exemplar. Só que como nós sabemos, quando você faz o que é certo, automaticamente inimigos se levantam, né? Inimigos ali se levantaram contra aquela obra, mas a obra não parou, a obra foi até o fim, né? Então guardas foram estabelecidos para cuidar de Jerusalém, né? E a volta de muitos israelitas para a sua terra aconteceu. E aí começaram, então, irmãos, a ter contribuições para o templo. Então, só para nós pensarmos, né? Imagina uma cidade destruída, uma cidade arrasada, as pessoas de miséria. Deus levanta alguém, vai, anima o povo, reconstrói, pede perdão das dívidas, acerta tudo, começam a reconstruir, as pessoas começam a doar, fazerem doações até que aquilo se completa, né? Então, irmãos,
surge um personagem no livro de Neemias que é Esdras, né? Esdras também trabalhou na reconstrução do templo. Enquanto eles estavam trabalhando na reconstrução dos muros, Esdras focou, né, o seu trabalho na reconstrução do templo, porque eles sabiam que sem a palavra de Deus as coisas não vão. Por que esse povo estava tão miseravelmente? Porque a palavra de Deus havia sido tirada do meio deles. Eles esqueceram Deus, esqueceram a sua palavra, começaram a viver suas próprias vidas e Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Irmãos, vidas são mudadas ao observarmos a palavra de Deus. Ela é a única esperança para uma vida de alegria e vitória. Somente por ela a fé pode ser alcançada. Não há maneira de alcançar fé se não for pela palavra. E a revelação de Deus ao homem, irmãos, é o seu livro santo. Deus se revelou através deste livro. Portanto, irmãos, nós vamos observar a grandeza de Deus através da sua palavra nessa noite. Né? As crianças estão voltando aí, mas vamos avançando. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos: a palavra leva à união. A palavra leva à união. Agora sim, eu peço que você abra a sua Bíblia lá, Neemias capítulo 8, versículo 1. Vou voltar aqui para as crianças copiar outra parte, tá? Ó, não. Não, vou voltar. Eu fiz alguma coisa aqui que travou. Vai lá, resolve para mim. Capítulo 8 de Neemias, assim que os irmãos encontrarem, vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura. Neemias capítulo 8. Nós vamos ler, irmãos, né, do versículo 1 até o verso número 18. Segure aí que é uma leitura até um pouco mais extensa. Tá? Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantaram as suas mãos, inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebataia, Odias, Maazéias, Quilita, Azarias, Josadab, Anã, Palaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso
não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam a palavra que lhes fizera saber. E no dia seguinte juntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atenderem nas palavras da lei. Para atentarem nas palavras da lei. E acharam escritos na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveira, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos seus átrios da casa de Deus, na praça das portas das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação, os que voltaram do cativeiro, fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, por podermos, ó Pai, nos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor. E por favor, ó Pai, agora fale aos nossos corações através da sua santa palavra. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós podem se assentar? Ok, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, né, foi lida para o povo. Agora, aqui, irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a palavra de Deus, ela leva à união. Aqui no capítulo 8, versículo 1, nós observamos o seguinte: irmãos, chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades. Observe agora, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante das portas das águas. Irmãos, as pessoas estavam, espalhadas em várias cidades. Hoje pela manhã nós tivemos aí um missionário, dizendo que há vários locais, onde aldeias que o povo se ajuntou, mas quando eles fazem aquela festividade espiritual ali, que ele mostrou até aquele vídeo que nós vimos, eles cantando, e tocando assim em círculos, foi perguntado, se eles vinham de vários lugares. E sim, as pessoas vinham dos outros lugares para aquela festa. Nós temos, por exemplo, o pastor Moisés, que isso acontece lá, de vez em quando, lá no Amazonas. O que ele faz? Ele vai para algumas regiões ribeirinhas e ali ele marca um culto. Naquele culto, irmãos, pessoas que vêm, ribeirinhos que moram em lugares isolados até, começam a pegar as suas canoas, começam a entrar nos rios e começam a descer para aquele local. E ali se juntam 300, 400 pessoas. Eu não tive a oportunidade de ir lá. Tem um irmão em Cuiabá, quando estávamos pastoreando, ele foi, inclusive encontrou o pastor Paulo, e outros irmãos lá que participaram algumas vezes. Mas imagine, irmãos, pessoas vindo das cidades se juntaram aqui, de maneira que foi todo o povo se ajuntou como um só homem. A palavra de Deus, irmãos, ela traz união de indivíduos, união de pessoas, mesmo que sejamos diferentes uns dos outros, mesmo que nós não pensamos igual, mesmo que nós não falamos igual, mesmo que nós não andamos igual,
A palavra de Deus, irmãos, tem a capacidade de unir indivíduos, pessoas com suas individualidades, com capacidades diferentes, né? Tem a capacidade de juntar essas pessoas e fazer um só homem. Nós observamos, irmãos, quando Jesus chama os seus apóstolos, né? 12 homens ali, ele fala, venha, venha. Então nós observamos que chegaram aqueles 12 homens e se tornaram basicamente como um só homem. É assim que acontece também conosco, irmãos. A palavra de Deus ela é tão importante, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, ela é tão especial, e não há nada que se compare a ela, porque ela pega indivíduos perdidos, sujos, pessoas que estão andando nas trevas, pessoas que estão destruindo suas vidas com vícios, com pecados imorais, e a palavra de Deus pega essas pessoas e coloca num ambiente em que elas se tornam um só. Em Cristo nós nos tornamos um só. Onde a palavra de Deus não impera, irmãos, não há união, há o quê? Divisão, a briga, a separação, a discórdia, né? Até sempre eu, de vez em quando vem essa frase na minha mente, um primo da Merielle, né? A Melicinha tinha acabado de nascer e a Mary estava olhando, né, essas roupinhas de criança, sapatinho, né? Às vezes aparece lá no Facebook, né? Aparece alguma coisa naquele marketplace, como é que chama? Desapego, obrigado, né? Então, aparece lá no desapego, olha, o desapego aqui, e de repente, né, num sapatinho lá, foi um sapatinho, né? Um comentário, né? Alguma coisa assim, né? E daqui a pouco, irmãos, né? A Mary recebe uma ligação de um homem, né? Falando, vem aqui, né? Achei você muito linda, né? Eu tenho um sapatinho aqui, né? De graça, vem aqui, você é muito linda, né? Mas falando ao telefone, eu do lado. Deixa, vamos ver até onde vai, né? E o rapaz foi falando, né? Foi dizendo, Mas de repente ele disse, ô Mary, você não está conhecendo quem é, não? É um primo dela, assim, que fazia muito tempo que não se via, né? E de repente esse primo, né? Falou, não, Mary, vem aqui, eu tinha mesmo, né? O sapato eu queria doar para a Melissa. Ele chamou ele para ir comer um churrasco lá, né? Fazia muito tempo que não se via, eu não conhecia ele, a partir dali que eu passei a conhecer, né? Muito brincalhão, né, por sinal. Aí quando nós chegamos lá, né, ele falou, vamos fazer churrasco, ele foi para a churrasqueira, começou a assar a carne. Aí eu mencionei que nós na chácara da igreja, todo segundo domingo do mês, tem um churrasco ali, né? Os irmãos levam, a gente junta todo mundo. A primeira coisa que ele perguntou, você sai churrasco todo mês? Na chácara segundo domingo vai. Uma churrasco assim, comunitário, muita gente a igreja toda, e ainda tem irmãos de outras igrejas também, né? Vixe, sabe muito quebra-pau lá? Acho que na cabeça dele ele associa. Tem churrasco, tem briga, né? Eu falei, olha, eu estou lá, né, há 30 anos já, eu nunca vi uma briga, para falar a verdade, assim, de irmãos brigarem, né? Nunca vi isso. Desconheço, irmãos. Porque a palavra leva à união. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa porque ela faz com que haja, né, de individualidade se tornarem um só homem. Irmãos, a palavra de Deus pega uma igreja que porventura está longe do Senhor. Se essa igreja se volta para esse livro santo, se as pessoas daquela igreja se voltam para esse livro, o que a palavra de Deus faz? Faz a união entre essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo. É tão triste, irmãos, olharmos para igrejas hoje que estão desprezando essa palavra aqui.
estão deixando de lado os ensinamentos, estão começando a falar coisas que não estão contidas nesse livro, estão começando a viver mais o mundo do que a palavra. O que tem acontecido? As pessoas estão ficando, irmãos, cada dia que passa, mais desunidas de Cristo. Igrejas cada vez mais longe de Jesus, igrejas cada vez mais longe da palavra, e como Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora da igreja, batendo, querendo entrar. Se alguém ali, irmãos, der atenção à palavra de Jesus, Jesus entra e ceia com ele. Irmãos, não deixe a palavra de Deus sair da sua vida. Se na sua vida está havendo desunião, viva mais a palavra. Se na sua vida está tendo desavença, leia mais esse livro santo. Se no seu lar está tendo problemas, brigas, no seu trabalho, na sua convivência, leia a palavra, irmãos. Não deixe que esse livro se torne só um objeto da sua vida. Coloque este livro como sendo, né, algo mais importante na sua vida, porque ele vai dirigir os seus pensamentos. Olha, né, neste livro aqui nós encontramos consolo, paz, alegria. Está aqui, né, pessoas às vezes tendem, né, a gastar muitas vezes muito dinheiro em terapias. Está aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. O povo aqui estava vivendo todo mundo, de uma maneira desprezível, mas a palavra veio e fez com que eles se unissem num só homem. Como igreja, irmãos, não vamos deixar que esse livro seja desprezado pela igreja, não. Nunca deixe, você como membro da igreja, que a palavra de Deus seja ensinada de uma maneira que venha trazer heresias. Se levante contra isso. Não permita. Não permita. Porque a igreja, irmãos, depende de cada um de nós. Se um permite, se o outro permite, daqui a pouco as coisas estão mudadas. Então, em primeiro lugar, a palavra leva à união. Em segundo, irmãos, a palavra é para todos. Veja no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, diz assim: leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Irmãos, a palavra de Deus, ela é para todos os homens. Então, no mundo nós ouvimos muitas pessoas reclamando, né, que são excluídas, que não são aceitas, que são desprezadas, que são ignoradas. E talvez a reação mais clara dessas pessoas seja revidar com brigas, né? Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é para todos. Ninguém fica excluído deste livro. Não há ninguém que possa reclamar: olha, a Bíblia não é para mim. Deus escreveu um livro que não foi feito para me alcançar. Ninguém pode dizer isso. A Bíblia, ela é para todos. Aqui, irmãos, quando Esdras abriu o livro ali diante do povo, estavam todos, homens, mulheres, e aqui coloca, né, aqueles que podiam entender. Por que coloca o que podiam entender? Então, imagina ficar em pé ali, né, com uma criança, um bebê de colo, alguma coisa desse sentido. Então, talvez, mas eu creio que aqui, né, talvez os pequeninos, ou aqueles que tivessem, né, porventura, alguma enfermidade, alguma incapacidade de estar ali por enfermidade, foram tirados, mas não que a palavra não era para eles, era eles que estavam possibilitados de ouvirem a palavra. Então, irmãos, no plano de Deus, né, todos podem ouvir. No plano de Deus, ninguém é tirado de fora. No plano de Deus, irmãos, não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Né? Então, Deus convida todos, né, a ouvirem a sua lei. Então, todos, irmãos, são convidados.
todos são chamados para ouvirem. Observe que aqui estava na praça. Tem um lugar mais acessível do que uma praça? A praça é para todos, né? Se a praça está no meio da cidade, quem pode entrar na praça? Todos podem entrar, né? Não há restrição, não há guardas ali. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, não faça acepção de pessoas também. Às vezes nós olhamos pessoas que estão ao nosso redor, essa pessoa não se converte, não, nem vou falar. Nem vou falar. Às vezes nós temos parentes que criticam a gente, né, que faz piadinha, né, fala, esse aqui eu não falo, porque eu falar ele vai tirar sarro de mim, vai me deixar constrangido. Não faça exceção, não, fale. Anuncie. Fale, porque a palavra é para todos. Né? Então, de repente, tem pessoas que estão, de repente, desejosas de ouvir, né? Mas não tem quem dispare, porque aparentemente são pessoas que nós já pré-julgamos que não são, ou não aceitarão a palavra. Então, não faça pré-julgamentos, não sei a todos. Mas a palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para você. Não deixe que esse livro também se torne algo que não fala mais com você. Digo, pastor, a palavra de Deus já não tem falado mais comigo. Não permita que isso aconteça na sua vida. Né? Você foi convidado pela palavra. Vem se converta, aceite Jesus. Você não foi convidado? Então, da mesma maneira, irmãos, nós temos que usar esse livro santo para convidar aqueles que estão perecendo, mas não nos esqueçamos de nós. Porque se eu fui convidado pela palavra, quantas vezes Deus me convida para a palavra? Todos os dias, irmãos. Dia após dia, Deus está chamando. Venha a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse versículo é só para perdido, não é? Né? Jesus disse que nós podemos ir a Ele a qualquer momento. Né? E Ele vai estar disposto para nos auxiliar. Então, a palavra de Deus, ela traz união, ela é para todos, e a palavra de Deus, irmãos, ela não é um passatempo. Não é um passatempo. Você já brincou com aquelas revistinhas? Passatempo, como é que chama? Coquetel, né? Não tinha uma revista de palavras cruzadas? Palavras cruzadas. Isso é antigo, né? Dá uma pausa aqui, só para os velhos. Os irmãos têm, né? Tinha. Não, ainda tem, mas eu vi na Paulista ali. Né? Você compra um livrinho que chama Passatempo. Palavra cruzada, acho 7 erros, aquelas brincadeiras assim, né? Ou seja, as pessoas não têm muito o que fazer, né? Então vamos passar tempo, né? Vamos achar palavras cruzadas. É bom porque está exercitando o cérebro, né? Mas, irmãos, a Bíblia não é passatempo, porque ela precisa de uma veneração real. Veja no versículo de número 3, diz assim. Vamos pegar aqui ao final do versículo. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Os ouvidos estavam atentos ao livro da lei. Veja o versículo 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs o quê? Em pé. Irmãos, a veneração pela palavra de Deus precisa ser real. A veneração por esse livro precisa ser real. Irmãos, eu penso que às vezes nós nos acostumamos com as coisas de Deus. É sério. Você, tipo assim, é quarta, então hoje é dia que eu tenho que ir no culto, nós só nos arrumamos e chegamos aqui. No domingo também. Bom, hoje é a escola dominical, então tem que lá despertar, e até a hora eu venho. Amém que vem, né? Domingo à noite, olha, domingo eu preciso estar na igreja. Mas, irmãos, quando isso se torna algo que é automático nas nossas vidas, nós perdemos muito. Nós perdemos muito, irmão.
eu sinto na minha vida, espero que você sinta também, quanto eu sinto falta, irmãos, de um toque profundo do Espírito Santo na minha vida. Porque a gente só chega, né? Olha, para ser honesto, eu estava escrevendo hoje, né? Eu tive que digitar a letra da música da cantata, eu tive que digitar toda. Então eu tive que ficar ouvindo, parando, né? Aquele sisteminha antigo, né? Dos antigos, né? Quem é dos antigos aí tinha uma fita, um toca-fita, você coloca lá, dá pausa, anota o trecho da música. Depois aperta o play, anota o replay. Foi a mesma coisa. Voltei lá, né? Só que agora com recurso que tem um computador, fica mais fácil, né? Mas ia lá, digitava aqui, ia lá, digitava aqui. Quantas vezes eu já cantei aquela música? O maior presente. E para ser honesto com os irmãos, eu não prestei atenção na letra nenhuma vez. Fizemos uma cantata que o título é O Maior Presente. Falei, sabe, traz aqui para mim, por favor. Obrigado. É só para dizer para os irmãos, olha aqui, irmãos, só para os irmãos ouvirem o poema. Em todo mundo, o maior presente dado é Jesus. É Jesus o dom maior, é Jesus. Agora vem aqui as estrofes, que eu já cantei tantas vezes, eu meditei no que estava escrito. Se buscar pelas páginas do tempo, tentando encontrar o maior presente de todos que Deus nos quis mandar, pararia na manjedoura de Belém. Ou seja, se você buscar pelas páginas do tempo, tentando encontrar o maior presente que Deus poderia dar, sabe onde você vai parar no tempo? Na manjedoura de Belém. Em adoração. Para contemplar o presente que é sem comparação. Ou seja, volta na história aí. Qual é o maior presente que Deus quis mandar? Então, se volta na história, para na manjedoura. Ah, pastor, isso aí é tão simples. Eu não tinha prestado atenção nisso aqui. No poema, na beleza do poema, né? Segunda estrofe aqui, ó. O maior, segunda estrofe. Se buscar nos profetas o que é melhor, o presente mais valioso, procurar pelos séculos o dom maior, sublime e precioso. Então você procura nos profetas, procura nos séculos o dom maior, sublime. Aí você pergunta para os anjos, e diz: se a cada anjo perguntar onde encontrar, multidões de hostes celestiais iriam entoar, por todo o céu cantar, que o maior presente de Deus sem par é quando ele enviou o seu Filho para que sua vida dê. O esplendor do céu eterno, esse poema me pegou aqui, né? O esplendor do céu eterno embrulhou num bebê tão terno. Ou seja, Deus pegou Ele mesmo, né? Irmãos, Ele mesmo, olha só. Se o universo é gigantesco, Deus pegou Ele mesmo, embalou, embrulhou no bebê. Ou seja, presente maravilhoso. Os presentes maior, sim, é Jesus. Irmãos, o automático ele é muito ruim nas nossas vidas. Né? A gente só vem, só canta, só lê, só ouve. Mas a Bíblia não pode ser um passatempo. Só para cumprir uma tabela. Eu vou ler a Bíblia só porque cobraram a leitura diária na escola dominical. Não, irmãos, nós precisamos reverenciar a palavra. É uma veneração real. Então a atenção à palavra, irmãos, é essencial. Estar atento, prestando atenção no que Deus quer falar comigo, tanto na minha leitura diária, na minha meditação, tanto quanto no culto, né? Às vezes a atenção está em outras coisas na hora do culto. As mentes estão indo para outros lados, né? Pensando em outras coisas, dá uma viajada, né? Você vai lá na sua casa e volta. Tem alguns que têm a capacidade de ir lá na lua e voltar. Né? Lá na lua. E aquele momento perdeu. Né? Foi. Então, irmãos, a palavra de Deus ela não é um passatempo, ela é para ser venerada de uma maneira real, reverenciada. Né? A atenção é essencial. Então, não viva, irmãos, no automático. Quarto
lugar, são 6 pontos. A palavra, irmãos, ensina a adoração real. A palavra ensina a adoração real. Versículo de número 6 diz assim: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as suas mãos, inclinando suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Irmãos, a reverência está descrita na palavra de Deus. Não dá para sermos irreverentes. Seja no versículo 18 também. Diz assim: E de dia em dia Esdras deu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Irmãos, uma assembleia solene. Reverência está descrito na palavra de Deus. Quem somos nós? Nós somos apenas criaturas. Nós não temos capacidade de criar nada para Deus. Só imagine a cena, você prepara uma adoração, um presente a Deus, uma reverência. Você quer fazer algo para Deus, você vai lá e faz. Pensa, se você vai surpreender Deus com alguma coisa. De repente Deus diz assim: Meu Deus, olha lá, né? Vou usar o ritmo, tá bom? Meu Deus, o Richard me trouxe uma adoração que eu não sabia. Nossa, mas ficou muito maravilhoso. Richard gostou, né? Não. Mas, ou seja, irmãos, nós não criamos nada. Nós apenas paramos. Quando nós estamos adorando a Deus, é só reconhecendo mesmo, o Senhor é. É só contemplando, né? O Senhor não tem como nós sermos ou surpreendermos a Deus de maneira nenhuma. Aqui, irmãos, o povo começou a ouvir a leitura do livro santo, né? Começaram a dizer, né? Amém, amém, levantando as mãos e depois colocando, né, suas cabeças curvadas, seus rostos no chão. Vamos, a palavra de Deus, ela leva uma adoração real. Para sermos adoradores reais, sabendo que não somos nada, apenas contemplamos Deus, não podemos viver uma vida em pecado, irmãos. Não podemos viver uma vida de mentiras e nem sermos mentirosos, não sermos duas caras, duplicidade de pensamento, de fala, pecados imorais, pornografias, adultérios, olhares, falácias. É triste, irmãos, porque isso não é o que a palavra de Deus ensina. A adoração real vem da contemplação da santidade de Deus, que faz com que eu seja também levado à santidade. Brigas, lares divididos, pessoas fazendo o que não convém dentro dos próprios lares, os filhos vivendo da maneira que querem, os pais não dando bola para nada. Irmãos, isso não é o que a palavra de Deus ensina sobre adoração, porque a adoração é uma vida em santidade, em contemplação ao que Deus que é santo, maravilhoso e puro. Irmãos, a palavra de Deus não permite, ela não deixa de nos levar a essa adoração real. Nós não somos nada, não dá para nós criarmos nada, nós apenas contemplamos. Em quinto lugar, irmãos, a palavra deve ser meditada. A Bíblia, ela é um livro de estudos, ela não é um livro que é misterioso e não pode ser lido, né? Então tem pessoas que dizem, quem lê muito a Bíblia fica quem lê muito a Bíblia fica sábio, né? Quem lê muito a Bíblia fica sábio. Mas induzir os irmãos a falar isso, irmãos, porque
quem lê muito a Bíblia fica doido segundo este mundo. Mas as coisas deste mundo, as coisas de Deus são loucura para este mundo. Né? Então eles vão achar desse nível. Irmãos, a palavra de Deus deve ser explicada. Veja no versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser estudada, meditada. A Bíblia, irmãos, é um livro de estudos. A Bíblia precisa ser estudada. Se você não tem esse hábito, irmãos, comece a fazer isso. Comece a ler, comece a estudar, comece a pesquisar a palavra de Deus. Irmãos, lá em Oséias, capítulo 3, versículo 1, diz que por falta de estudo, por falta de conhecimento, o povo pereceu. Né? Então, irmãos, sem estudos há erros. Então, ou seja, né, a Bíblia, quando é estudada, ela faz desviar dos erros. Eu mencionei, né, muitas igrejas têm deixado Jesus de fora, justamente, irmãos, por causa de erros, heresias, coisas que não convém sendo ensinado dentro da igreja. Então, irmãos, estude a palavra, seja aquele que vai, né, a meditar na palavra. A palavra meditação é como se fosse o ruminar da vaca, né? Então nós estávamos levando os meninos, levando a Débora, a Melissa vai junto também, quando leva ela lá na ETEC, né? E aí passa ali, tem as vacas ali, né? E as vacas estão lá mascando chiclete o tempo todo, né? Masca chiclete, ou seja, desce, volta, desce, volta. Ou seja, aquilo ali está constantemente sendo girado, né, no seu corpo. Então, a palavra de Deus precisa estar constantemente girada na nossa mente, né? Meditando e estudando. E sexto e último lugar, a palavra de Deus leva à mudança. Capítulo 9, irmãos, nós não chegamos no capítulo 9, mas desde o versículo de número 3. Diz assim: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus levou a uma mudança para melhor, porque a Bíblia sempre vai fazer isso, ela vai nos levar a sermos melhores. O povo aqui começou a ouvir a palavra, um quarto do dia eles ouviram, e outro quarto do dia, quarta parte, eles fizeram confissão. A adoração ao Senhor seu Deus. Mas como nós precisamos de confissão, não é? Precisamos de confissão. Por que os seres humanos, por que nós, irmãos, temos dificuldade de dizer, me perdoa, eu errei? Por quê? Porque nós temos essa dificuldade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não está sendo estudada, não está sendo lida, não está sendo vivida por nós. Porque a palavra de Deus leva a isso. Eu pequei, eu errei. Porque sempre a culpa é do outro. Por que a culpa não pode ser nossa? Né? Sempre é mais fácil olhar que o outro está errado. Mas por que não pode ser eu? Né? Lembro, conforme diz o filósofo, né? Professor Girafales, né? Que dizia que só o idiota que tem certeza que está certo, alguma coisa assim. Né? Irmãos, né? Nós não sabemos nada, né? E pela palavra de Deus nós podemos ter sabedoria. Podemos afirmar pela palavra de Deus o que é certeza, o que é correto. Mas sabe aquele detalhe, né? De que sempre o outro está errado? Isso eu vejo muito na escola, né? Na escola, irmãos, os filhos não erram. Sempre é o filho do outro que fez errado. A professora teve uma atitude errada, mas o meu filho não erra, não. A minha criança é perfeita, a sua que está errada. E por que as duas não podem estar erradas?
as duas crianças? Por que nós, adultos, não podemos os dois estar errados? E por que não pode os dois adultos também estarem certos? É só visões diferentes. E nenhum dos dois está errado. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela leva a uma mudança para melhor. Fazer confissão de pecados. Irmãos, você tem algo para confessar na sua vida? Pastor, eu confessei a Deus, amém. Né? É bom isso. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos confessar uns aos outros as nossas culpas. Falarmos com os outros. Olha, me perdoa, eu pequei contra você. Né? Hoje eu perdi uma oportunidade. Né? Eu queria ter conversado com alguém, né? Falado, olha, eu fiz alguma coisa que te magoou. Né? Passou, né? Na próxima oportunidade eu pergunto. Né? Mas, irmãos, precisamos. De repente eu fiz alguma coisa e não sei, né? Então, se porventura, irmão, eu te fiz alguma coisa, me fala. Pastor, você me machucou. Me fala. Eu tenho o maior prazer de pedir perdão. Só pelo fato de ter te magoado, só por isso. Desde que esteja certo. Desde que esteja certo, eu vou te pedir perdão. Porque a intenção não era magoar, né? Então, se magoou, eu errei. Mas, irmãos, não deixemos de viver a palavra, porque ela leva a mudança, leva a mudanças reais. E quando a palavra de Deus faz a mudança de nós, sabe o que ela traz? Traz alegria, traz felicidade, traz regozijo. No texto que nós lemos aqui, irmãos, nós observamos que o povo se alegrou. Né? No versículo 18 diz, né, que eles celebraram a solenidade da festa. Aqui no versículo 6, né, eles responderam amém, amém, levantaram mãos e adoraram. Né? Quando Neemias fala no versículo 9, não chorem, agora é tempo de festa. Né? Então veja no versículo 10, né? Portanto, não vos entristeçais, finalzinho do versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Veja no versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a fazer grande regozijo, para entenderem as palavras que lhes fizeram saber. Irmãos, a Bíblia traz alegria. Deus não quer que a gente viva aqui na terra como crentes tristes, não. Eu não sou favorável a isso, irmão, nessa ideia. De que isso aqui está ruim demais, eu quero ir embora. Está ruim, irmãos. Eu quero ir embora. Mas isso não vai me entristecer, não. Não pode. Quer dizer, a palavra de Deus alegra o nosso coração. Enche-nos de esperança. Mas está me dando luto. Não tem problema. Eu sei que eu vou ter a vitória. Não tem problema. A frase que o pastor disse hoje aqui, né? No fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou o fim. Ele disse que isso não é Bíblia, não está na Bíblia, né? Mas, irmãos, eu sei o final da história, você sabe. Então, para que eu ficar triste? Para quê? Por quê? Qual a razão? Nós podemos olhar que a palavra de Deus vai nos trazer felicidade. Deus nos faz felizes, né? Então é uma mudança para a felicidade. Concluindo, irmãos, né? Uma família unida pela palavra estará sempre protegida. Então, nós estamos uma família na igreja, aqui nós temos lares, famílias representadas. Se nós estivermos unidos pela palavra, estaremos protegidos. Todos podem receber a palavra. Então ela é aberta a qualquer que quiser. Não há exceções. Infelizmente, irmãos, alguns não estão levando a palavra de Deus a sério. Estão brincando com a Bíblia. Né? Não é reverência. É como se fosse um passatempo. Né? E como não estão levando a sério, irmãos, estas não têm adorado a Deus de uma maneira correta. Muitas pessoas, muitas igrejas têm até a palavra, mas não estão levando a sério, portanto estão adorando não a Deus,
Estão adorando outras coisas, o próprio ego. Né? Muitas igrejas adoram o próprio ego, ou adorando o inimigo. Então, irmãos, né, adorar a Deus de uma maneira correta. Isso por causa da falta de estudo bíblico. As igrejas estão errando porque não estão estudando essa palavra. Porém, irmãos, nós damos graças a Deus por aqueles que são mudados pela palavra. Amém? Aqueles que são levados ao arrependimento. Então, irmãos, pensando lá em Jerusalém, lá no povo na época de Neemias, eles estavam nessa situação, pois não observaram a palavra. Por que eles estavam daquele jeito? Porque eles desprezaram o livro santo. Então, irmãos, eles se desviaram da palavra de Deus. E isto pode nos acontecer se fizermos a mesma coisa. Então, irmãos, aqui a volta deles à palavra, quando eles voltaram à palavra, simbolizou o quê? Uma nova vida para eles. Mas isso lhe custou algo. Né? Não só palavras de arrependimento, mas realmente mudanças de atitudes. Né? Eles mudaram, né? Não só falaram. Isso está lá no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 23, diz assim: Vi também naquele dia judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Irmãos, aqui o povo reconheceu que estavam pecados. Ou seja, isso fez com que eles vivessem uma vida muito difícil. Mas a volta à palavra fez com que eles se convertessem e mudassem de atitude. Irmãos, nós precisamos de mudar as nossas atitudes. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Espero que você também sinta esse desejo. Então voltemos, irmãos, à palavra. Que a palavra de Deus possa ser real nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por podermos ler o Teu livro santo, temos esse tempo de a meditação na Sua palavra. Seja, Senhor, por cada vida, cada pessoa, cada um dos que estão aqui nessa noite, para que a vontade do Senhor se faça em nós. Abençoe esse momento de apelo também. Enquanto não terminei a oração, cabeças curvadas, olhos fechados, você está presente aqui nessa noite e não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, mas gostaria de que nós orássemos por você. Pastor, ore por mim. Eu não aceitei Jesus como Salvador de minha alma. Eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Levante sua mão, quero orar por você nessa noite. Pastor, eu não aceitei Jesus como Salvador de minha alma. Levante sua mão, quero orar por você. Não conheço ninguém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Bom, você que está presente aqui nessa noite e quer chegar no altar para falar com Deus, o altar está aberto para você nessa noite. Irmãos, a palavra de Deus nos leva à união, a palavra de Deus é para todos, a palavra de Deus não é um passatempo, a palavra de Deus leva a uma união, a uma adoração real. A palavra de Deus precisa ser estudada, a palavra de Deus leva a uma mudança. Quanto, irmão, você tem deixado a palavra de Deus te influenciar? Quanto dela tem influenciado a sua vida? Que Deus nos ajude, irmãos. Eu poderia dizer, olha, se a nossa igreja estivesse 100% com a palavra de Deus, né, nós estaríamos transbordando aqui nessa noite, irmãos. Então tenhamos, contrição por nossas vidas, possamos consagrar as nossas vidas
através da palavra, tendo mudanças reais. Mais alguém gostaria de chegar? Se não, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por podermos ler o Teu livro santo. Perdoa, Senhor, a minha vida, limpa os meus pecados. E, por favor, ó Deus, que haja em mim um coração quebrantado, que eu possa contemplar a majestade santa do Senhor, ó Deus, e que a minha vida possa buscar e viver a santidade. Trabalhe, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Se porventura alguém do nosso meio que ainda não creu no Senhor Jesus, alcance esse coração, alcance essa alma. Se porventura, Deus, nós temos irmãos andando longe do Senhor, que a Tua palavra venha adentrar esses corações e transformar essas vidas. Seja conosco, Pai, transformando o nosso ser. Pedimos a Tua bênção, agradecemos. E por favor, ó Pai, faz de nós instrumentos nas Suas mãos nesta semana que se inicia. Eu peço a bênção do Senhor sobre os irmãos que estão no altar. Conceda, Pai, a cada coração, desejo, alegria, a vontade de estar vivendo a Sua palavra. Pedimos a Tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Onde Deus diz? Amém. Ok, irmãos, vamos sentar. Vamos já encerrando o culto desta noite. Nós tivemos hoje o primeiro ensaio da cantata. Então, venha participar da cantata. Venha participar da cantata. Talvez tenha igrejas que queriam ter uma cantata e não tem. Você tem aqui, né? Então, aproveite, né? Aproveite, faça parte. Né? Já viu aquela frase que a gente só dá valor quando não tem? Então valorize quanto tem, né? Então, faça o possível para estar presente aqui, né? Então, a cantata é o maior presente. Então, nosso ensaio às 18 horas, nos domingos. No dia 26 a 28 de setembro, tem o aniversário de 31 anos da Igreja Batista Macedônia, lá em Franca. Esteja presente, né, também nessa festividade. Lembrando que nas quintas-feiras temos aula de música, né? Então ore pelos que estão estudando, né? Para que logo já possam também ser incorporados, né, no grupo musical, né? Já estarem tocando conosco também, tá? Então ore por isso. Alguns talvez já daria para começar a tocar nos cultos já, né? Já tem, alguns aí já estão um pouquinho já, né, conseguindo já tocar vários hinos, né? Quem sabe vão indo aos poucos, né? Mas olhe, né, por esse projeto, desse ministério. Tem mais algum aviso que eu preciso dar? Não? Então agradecemos, né, ao irmão que está presente aqui. Mais uma vez quero agradecer, né, a minha cunhada, sogra, tem sido sempre uma bênção nas nossas vidas, né? Você tem, né, nos ajudado muito, muito mesmo, né? Muito, mas muito mesmo. Muito obrigado, né, por vocês, né? Sempre estão aí disponíveis para nos ajudar, né? Então, obrigado também aos irmãos que têm orado por nós, né? Orei pela situação do carro, né? Deus nos ajude a resolver também a situação do carro nessa semana, né? Então vamos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto, né? Agradecemos a Deus, né, pela recuperação dos irmãos de cirurgia. É bom ver a irmã Maria, né? A irmã Maria, né? Está firme e forte, né? Fiquei feliz de vê-la hoje, né? Então, Deus abençoe a vida daqueles que fizeram cirurgia, né? E continue orando pela plena recuperação de todos, tá? Então vamos orar com a palavra de oração voluntária. Quem sentir o desejo, ore encerrando, por favor. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, fala com o Senhor. Te agradecemos por toda a sua fidelidade com nós. Te agradecemos também, meu Deus, pelas suas misericórdias que não saem da gente e estão sempre agindo nas nossas vidas. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, inclusive o nosso sustento, o ar que respiramos. Glorificamos ao teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez. E podemos ter uma comunhão com o Senhor, nos separou, como a vida de estudar
que o Senhor possa estar não tirando a sua misericórdia das suas mãos, em cima de nós, mesmo sabendo disso, ó Pai. Clamamos ao Senhor, pois dependemos de Ti e sabemos da nossa pequenez, sabemos da nossa incapacidade. Pedimos, meu Deus, por essa semana, a Tua proteção, as Tuas bênçãos e a Tua alegria, a alegria da Tua salvação. Te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe até a Sua casa para poder louvar e agradecer o Seu nome. E para poder escutar mais a respeito do que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos que possamos, ó Pai, fazer da Sua palavra a nossa voz. Mais uma vez, meu Pai, clamo o nome do Senhor, também pela saúde e pela paz. Todos os nossos irmãos. Peço que Deus, o Senhor possa estar restaurando cada um, visando, meu Deus, forças e vigor. E possamos também, meu Pai, mais uma vez eu te peço, mostrar o Senhor aonde formos, onde quer que estivermos. Te agradecemos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Então, cumprimentos aos outros.